O que sente quando regressa ao trabalho depois das férias? Um pouco de stress, de ansiedade, frustração e que o tempo passe depressa para voltarem as próximas. Um bocadinho desolada, mas depois depressa acaba, depressa passa. Conversa com os colegas, com o trabalho, a vivência vai bem. Eu acho que a princípio a gente sente um pouco de angústia, um pouco de depressão. Grandes expectativas. Bem, após as férias, quando regresso ao trabalho, normalmente tenho um pouco de ansiedade. Tristeza. Eu, como estudante, por um lado é a alegria de ver os colegas, mas ao mesmo tempo também sinto um bocado de tristeza por ver as férias acabarem. Um prazer trabalhar de novo e planejar as próximas férias. Uma tristeza grande. Gostaria que as férias tivessem muito mais dias. Vontade de ficar mais uns dias de férias. De qualquer forma, o trabalho também faz parte da nossa vida. Já há algum conhecimento do que é isto do stress pós-férias? Tu sofres de stress pós-férias, Francisco? Não me dá a ideia que não. Sabes que eu faço uma coisa que a doutora nos falará melhor, que aconselha, que é fazer aquela espécie de câmara de descompressão. Quando sei que vou trabalhar 1 ou 2 dias depois, ou antes, quando sei que vou trabalhar, 1 ou 2 dias antes, vou para casa, acalmo, tento fazer os horários. Eu é o contrário, deve ser muito estranha, porque eu sofro de stress de férias, palavra de honra, que é quando paro, custa-me a parar e não sei bem o que é de fazer com o tempo. De trabalho. Pois é, sou um bocadinho viciada em trabalho. Vamos apresentar os nossos convidados. Temos connosco o Pedro Marques Lopes. O Pedro é comentador do Eixo do Mal, é cronista e colunista do Expresso e da TSF, uma cara muito conhecida também por causa do Eixo do Mal da SIC Notícias e, pelos vistos, sofre de algum stress pós-férias. Já vamos saber como. E a doutora Madalena Lobo, que é psicóloga clínica, especializada precisamente em ansiedade. Bom dia. Bom dia. Doutor, há de ter reparado que nós lançámos este tema um bocado na brincadeira. Sim. Mas não há dúvida que... ou seja, dê-nos, a doutora, a sua perspectiva sobre este tema. Pois, mas não é de brincadeira. Existe, de facto, um stress... Existe aquilo a que se convencionou chamar um agregado de sintomas que surgem na adaptação ao trabalho, uma mudança de ritmo, que se convencionou chamar stress pós-férias. Mas, curiosamente, como estava a dizer há pouco a Rita, e com toda a razão, também existe esta necessidade de adaptação com alguma sintomatologia durante as férias. É, não é? É verdade. Aliás, muitas pessoas, quando iniciam as suas férias, começam a sentir-se mal. Sabe o que é que me disseram, doutora? Se calhar isto não tem base científica, mas o povo entende aquilo que eu vou dizer. A mim disseram que tu sofres do síndrome de camionista. Foi tal e qual assim que me disseram. Porque diz que os camionistas, que trabalham imenso, porque eu tenho imenso respeito, atenção, quando param, precisamente por fazerem viagens muito, muito longas, quando param, muitas vezes se sentem angustiados e estressados de não continuarem o caminho. Portanto, há um fator psicológico que nas paragens os faz sentir essa angústia. Isso também pode acontecer. Verdade. Imagine que o organismo gosta de rotinas. Nós vamos numa determinada rotina. Quando paramos abruptamente, ou quando iniciamos abruptamente, há a necessidade de uma adaptação e, portanto, nós reagimos. As reações nem sempre são agradáveis. Daí as pessoas falarem em stress, que é uma palavra com uma conotação negativa. Há quem confunda isto com depressão, não há, doutora? Há quem confunda com depressão, mas de facto não é da mesma gama da depressão, de todo em todo. Se bem que partilha alguma sintomatologia, porque nós somos limitados nas respostas e nos sinais que podemos dar. No stress pós-férias, normalmente é mais dominado pela irritação, pela impaciência, pelo... Tudo nos nervos à flor da pele. Vocês estão bom feito que não se nota nada. Não tenho nada, isso é o que tu achas. Doutor, agora explique-me uma coisa que se calhar tem a ver ou não com isto, mas que também é um dado que se tem percebido, é bastante angustiante nos últimos tempos e que tem a ver com o stress também das férias, que se reflete no pós-férias. Há imensos divórcios e separações depois das férias. Isto é porque os casais, quando andam a trabalhar, andam entretidos, não se percebem um do outro e depois nas férias têm obrigatoriamente de conviver, acabam as férias e cada um vai à sua vida, que isto já não está a correr bem. O que é que acontece? Há 2 momentos, isto falando em... Pedro. Há 2 momentos importantes em que nós recebemos muitos pedidos de terapia conjugal, por exemplo. Um é precisamente ali arrasar o final das férias. Porque de repente foi confrontado com um ambiente familiar que quase que ignora, porque as vidas que nós temos hoje em dia, nós passamos o tempo todo no trabalho. Quando chegamos a casa, são aquelas rotinas todas a correr, dar banho aos filhos, fazer o jantar. Mas é horrível pensar assim, é horrível, mas é verdade. Mas é verdade. E este é sempre um momento crítico. Pois nas férias somos obrigados a estar uns com os outros, não é, doutora? Isto é horrível, mas é verdade. Todos nós já nos... Porquê é que as famílias se zangam no Natal? Se calhar é um bocadinho pela mesma lógica. Nós nunca estamos juntos, de repente somos obrigados a estar todos juntos no Natal. No Natal é um bocadinho, pelo menos cá em Portugal, o que eu lhe posso dizer, isto porque nós recebemos, ouvimos isto, Bem, eu estou numa fase de separação, quero-me separar, mas não antes do Natal.
que, sobretudo em Portugal, o Natal é muito de família, é uma festa de família. Portanto, as pessoas tentam não passar a mensagem da separação durante as festas da família. Não há Natal em que não me zangue com a minha família. Não é, Pedro? Com alguém? Não, o nosso Natal, o Natal na minha família, nós somos uma família grande, tem uma tradição. Quer dizer, temos que nos zangar todos, senão não nos sentimos bem. Faz parte, barramos todos muito com os outros. Aquela coisa da paz e tal. Não, todos nós... É uma paz, muscular. É uma paz. Tu sentes isto, Pedro? Tu sentes isto quando vais de férias? Sentes que no arranque das férias te custa relaxar, a entrar em férias? Custa-me muito. Vamos ser francos. Vamos lá ser francos. Primeiro eu tenho que fazer uma correção à Rita, porque senão vou ter um stress pós-traumático quando chegar ao meu emprego. Porque eu sou cronista de Diário de Notícias. Ai, a Diário de Notícias, ai, peço não desculpa. Digas. Fui tendenciosa e disse expresso. Enfim, mas estou disponível, estou no mercado e tal. Bom, não, é claro que sim, há aquela adaptação. A adaptação de férias é um drama também, que agora se chama stress, porque pelas mesmas razões que a doutora disse, e muito bem, que é, de repente, apercebemos que temos família, que é uma coisa que muitas vezes não damos conta disso. Exatamente. Há 3 personagens, no meu caso, há 3 personagens que eu vejo raramente, que são os meus filhos, que de repente estão ali. Que simpáticos. Todos os dias. Todos os dias. Todas as horas. Todos os dias, todas as horas. E o que normalmente acontece nos 5 minutos em que os vemos é que eles nos pedem coisas, ali transforma-se em quase 24 horas de pedidos. Que não é fácil, mas e que custa adaptar. Olha, e o arranque depois para o trabalho? Depois de ultrapassada essa fase, entraste em cima. Eu fico logo em stress, logo quando, a meio das férias. Porque... Já estás em descompressão. Não, é curioso, porque estavam-se a falar de rotinas, e das rotinas serem boas e serem más. As rotinas, para mim, são fantásticas, que acalmam-nos. Nem toda a gente gosta de rotinas. Não, quer dizer, há rotinas que nos dão... As rotinas, por definição, dão-nos segurança, claro, não é, doutor? Dão-nos segurança. E quando nós esquecemos as nossas rotinas e temos que arranjar outras, a dada altura, essas rotinas também já nos estão a conferir alguma segurança. Levantas-te de manhã e vais para a praia. Lês o jornal na praia, começa a ser uma rotina. Estás a escrever o meu dia. Exatamente. Eu depois tenho aqui outra coisa nas férias. Portanto, tu estás a criar uma rotina e começas-te a sentir seguro. Mas se também tiveres esse problema que eu também tenho, que é de as rotinas te perturbarem, a dada altura, aquilo também se está a transformar em algo incómodo. E depois é a adaptação, são os períodos de adaptação. Tu fazes a descompressão antes de começar a trabalhar? Ficas assim 2, 3 dias de molho até entrar com os pés na água? Não, é pior. É muito pior que isso. Faz o choque térmico. É o choque térmico. Não. Tem que ser. Sabes porquê? Porque assim, intervenções televisivas ou na rádio, a escrever artigos. Durante o ano demoram-me, vamos imaginar, a preparar uma coisa 3 horas. No princípio, demora-te para aí 7. O cérebro está habituado a fazer. Portanto, e há esse stress que... e esse stress gera uma coisa terrível, que é a insegurança. Mas eu acho que isso é em todas as atividades. Se era a tua insegurança, porque a dada altura tu achas que já não consegues fazer aquilo. E há um stress muito pior. Francisco, vamos ter que avançar para a Marta Cheim, que está ali na bancada. Interessantes. Porque, infelizmente, não temos tanto tempo como gostaríamos para este tema. Mas há um stress muito pior, e aí estamos todos de acordo com certeza, que é das pessoas que não têm emprego e que não têm férias. Esse é, com certeza, o pior dos stresses. E ao lado desse stress e ao lado dessa angústia, isto são, de facto, brincadeiras de crianças. Temos na plateia a Marta Chelinho. A Marta está aqui a representar uma empresa. Marta, como é que se chama a sua empresa? Olá, bom dia. A minha empresa chama-se Albentur. Albentur. E o que é que faz a Albentur? Facilita-nos a vida neste stress de regresso à vidinha depois das férias? Conte-nos lá. Facilita-nos imenso a vida, não só neste stress pós-férias, ou no síndrome pós-férias, como lhe queiramos chamar, mas facilita numa data de outras tarefas. A Albentur é uma empresa que presta serviços na área da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal. Marta, para quem não percebe o que isto é, ou seja, para quem está a trabalhar, é tratar-nos de arranjar-nos uma babysitter, de ter alguém para nos limpar a casa. Exatamente. Nós trabalhamos apenas para trabalhadores de médias e grandes empresas, portanto não trabalhamos para particulares. Mas de facto é precisamente isso que o Francisco estava a dizer. Nós tentamos ter uma percepção global da pessoa por cada pedido que nos entra, por cada pedido que nos é feito por parte de um cliente. Tentamos perceber as tarefas que tem para resolver no seu dia-a-dia, portanto, tarefas que causam preocupação, que ocupam tempo. Mas que gente, se eu precisasse que me comprasse os livros da minha filha, vocês compravam? Se fosse uma pequena média empresa. Poderíamos arranjar uma solução para isso, sem dúvida nenhuma, mas eu posso dar alguns exemplos. Nós temos um pacote de serviços de cerca de 350, portanto, nunca mais saí daqui se estivesse a dizer o mais todos. utilizado, Marta?
todas as nossas assessorias, portanto temos assessoria médica, assessoria psicológica, assessoria legal, familiar, fiscal, que são completamente gratuitas para os nossos clientes. E depois fazemos desde o recrutamento de empregadas domésticas, de babysitters, de amas. Tratam-nos da vidinha para nós podermos trabalhar. Exatamente. Podemos, por exemplo, fazer gestão da documentação, ou seja, imagine que o Francisco tem de renovar a carta de condução. Eu não tenho carta disso. Ao escritório da empresa buscar a documentação já toda direitinha, que antecipadamente informámos a pessoa do que é que seria necessário. Depois vamos à loja do cidadão, por exemplo, tratar da documentação e voltamos a devolver. Que é para nós podermos trabalhar muito e termos dinheiro para pagar esses serviços. As crónicas... A questão aqui, peço desculpa, Rita, é que são as empresas que oferecem estes serviços aos seus funcionários. Espetáculo, mas devem ser... Traz uma série de vantagens. Mas quantas empresas? Muitas. Muitas? Sim. Estou contente de saber. Não escrevem os artigos que o Sr. Pedro precisar neste stress pós-férias que ele tem. Sim, já é um bocadinho mais pessoal, já se torna mais complicado. Muito obrigado, Muito obrigada a todos. Pedro, obrigadíssimo por ter no Eixo do Mal. Obrigada. Obrigado.